tema de número 8, Política Nacional dos Recursos Hídricos. Nós vamos falar sobre as águas, né? Nós colocamos um pertinho do outro porque são normas irmãs, normas muito parecidas, inclusive no que diz respeito ao Conselho Nacional de Meio Ambiente que tem na Política Nacional de Meio Ambiente. Na Política Nacional de Recursos Hídricos nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, temos ali alguns instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 1997. O primeiro instrumento são os planos de recursos hídricos. Gente, esses planos, eles são um verdadeiro estudo em vários âmbitos. Nós temos os planos de recursos hídricos de nível nacional, em que as grandes bacias são consideradas nesses estudos, e esses estudos, esses planos, eles têm por finalidade justamente o atingimento desses dois objetivos, né? A não utilização em massa desses recursos, desenfreado desses recursos, de modo que as futuras gerações possam dele gozar, né? Então nós temos aí, visa o gerenciamento dos recursos hídricos e são elaborados por cada bacia, por cada estado e pelo país. Então nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, nós temos o Plano Estadual de Recursos Hídricos e nós não temos o Plano Municipal de Recursos Hídricos. Por quê? Porque quando chega num plano mais local, a gente não chama de municipal, a gente chama de bacias. Então nós temos as microbacias que são individualmente consideradas. Então sempre quando a gente falar de bacias, a gente está falando de planos locais, tá? Não é só nos planos que a gente vai ver isso, não. A gente vai ver também nos comitês, tá bom? Todos os planos de recursos hídricos devem conter, seja esse plano nacional, estadual ou planos da bacia. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo, medidas a serem tomadas e programas a serem desenvolvidos naquelas bacias, né? E critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, uma vez que nós temos o princípio do usuário pagador e uma vez que os recursos hídricos eles são de domínio público, porém eventualmente podem ser apropriados para uma utilização especial, o gestor e a sociedade precisa, e também, uma vez que ele é dotado de valor econômico, a sociedade precisa precificar, precisa valorar a utilização desse recurso hídrico, tá? Então, critérios para a cobrança do uso dos recursos hídricos. Logo na sequência, a gente tem enquadramento dos corpos de água em classes. Senhores, é necessário que esses corpos sejam classificados, uma vez que para cada utilização vai ser usado uma determinada classe de corpo de água, tá? Então, as classes mais especiais, as classes de número menor, elas são classes mais refinadas, são águas mais puras. E as águas de classe com número maior, que estão na base da pirâmide, têm a sua classe menos refinada. São águas mais utilizadas, mais poluídas, tá? Então, a depender da classe onde eu quero depositar o efluente, eu tenho critérios maiores ou critérios menores para o tratamento dessa água antes que ela seja lançada naquele corpo hídrico, tá? Então, por essa razão, todas as águas são classificadas e aquelas que ainda não foram, certamente serão quando tiverem o potencial de serem utilizadas. Então, esse instrumento de classificar os corpos de água é necessário para que, quando essa água for utilizada, ela ser utilizada com todos os critérios relativos àquela classe, né? Então, a qualidade de água é excelente para a qualidade de água ruim. Usos mais exigentes e usos menos exigentes. Então, o órgão ambiental ele vai classificar aquele corpo de água para a sua utilização.
tá bom? Então esse é um instrumento, né? Através dessa classificação a gente atinge aí o objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos. Outorga dos direitos de uso. Senhores, repetindo, a água, os recursos hídricos, os corpos, eles podem ser apropriados, tá? De maneira a serem utilizados nos processos produtivos, no entanto, precisam ser concedidos, outorgados, com autorização, segundo critérios estabelecidos pelos órgãos ambientais, tá certo? E isso é uma espécie de licenciamento, tá? Então, se nós colocássemos o licenciamento como um gênero, uma espécie seria a outorga dos recursos hídricos, tá? Então, a água ela é inalienável, mas apenas não se trata de venda da água, porque ela é inalienável, mas apenas do direito de uso, tá bom? Quando eu falo apropriar, gente, é utilizar, tá? Não é ter a propriedade daquela água, não. A outorga, ela visa o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, tá? Então, quando o empreendedor ou quando até uma pessoa física quiser se utilizar daquele corpo de água de maneira especial, seja realizando um consumo excessivo daquela água, seja utilizando aquela água como veículo para escoar o seu resíduo produtivo, você precisa pedir autorização do órgão ambiental e essa autorização é chamada de outorga, tá? Então, estão sujeitos à outorga qualquer uso que altere o regime de água, a sua quantidade ou a sua qualidade, tais como captação de água para consumo final, abastecimento ou para servir de insumo de processo produtivo. Professor, pessoa física também tem que requerer a outorga? Sim, dou um exemplo aí, poço artesiano residencial. Né? O que mais tem aí na cidade é poço artesiano residencial outorgado e não outorgado. No entanto, gente, o poço artesiano não outorgado é uma infração grave, tá? É uma infração muito grave. Outra forma de sujeição de outorga, lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não. Lembrando das classes que falamos anteriormente, quanto menor for o número da classe, significa que aquele corpo d'água é mais puro, está menos atingido pela poluição. Portanto, esse tratamento tem que ser maior do que o lançamento de um efluente num corpo d'água de classe com um número maior, portanto, mais poluído, não é? E o aproveitamento de potenciais hidrelétricos. Ah, professor, então quer dizer que se eu comprar uma usininha, uma turbina e colocar na beira ali do rio que passa lá no meu sítiozinho para fazer energia elétrica, eu tenho que requerer outorga da utilização desse recurso, desse potencial energético? Sim, você tem que requerer outorga, tá certo? Por quê, gente? Porque qualquer uso que altere o regime de água, então aquilo ali vai impactar no regime de água, tá? Prazo de outorga até 35 anos, mas esse prazo é renovável, tá bom? A lei não diz renovável por igual período, nem renovável por uma única vez, não. Ela diz renovável, 35 anos, renovável. Não estão sujeitos a outorga, né? O uso de água para necessidades de pequenos núcleos populacionais, ou seja, comunidades, né? As comunidades ribeirinhas não estão sujeitos a outorga. Então podem se utilizar, claro que de maneira razoável, evidentemente, sem causar poluição, mas pode utilizar sem outorga e também lançamentos insignificantes, né? Lavar roupa na beira do rio, pode, lançamentos insignificantes, não tem problema algum. Bom, ainda falando sobre a outorga, quem outorga o direito de usar os recursos hídricos são os estados. No entanto, se aquele corpo d'água for da União, quem vai outorgar vai ser o IBAMA, tá? Mas quem outorga são os estados, ou seja, no estado do Amazonas, o IPAAM, tá certo? E a outorga poderá ser suspensa pelo mau uso. Ora, eu requeri aquela outorga para determinado uso, não estou usando daquela forma,
vai ser suspensa a minha outorga. Pela não utilização por 3 anos. Ora, eu requeri a outorga, mas eu não estou usando. Então, o IPAAM pode ir lá e suspender a sua outorga. E para atender usos prioritários de interesse coletivo. Então, vamos supor que você tenha outorga de determinado corpo d'água, e aí surge uma urgência de interesse coletivo, aquela sua outorga será temporariamente suspensa para atender aquela urgência de uso coletivo. Depois, você volta a utilizar. E a cobrança pelo uso, mais uma vez, repetimos, a água ela é dotada de valor econômico e, portanto, a sua utilização especial, uma vez que em muitas ocasiões ela é utilizada para um enriquecimento individual, ela é utilizada em processos produtivos, fabris muitas vezes, a utilização, a outorga, ela normalmente vem acompanhada de uma cobrança dessa utilização, tá? A utilização especial será cobrada. Para que haja cobrança, um valor deve ser estabelecido e a fixação do valor observará o volume retirado, se tratar de uma outorga que capta recursos hídricos, ou o volume e a toxicidade do esgoto ou resíduos lançados, se tratar de uma outorga que é para escoar o resíduo da sua produção. Tá bom? E para onde vai essa grana, gente? É claro que esse dinheiro tem que ser utilizado para a melhoria da qualidade daquele corpo d'água que foi utilizado, né? De forma direta ou também indiretamente. Então, é investido na própria bacia hidrográfica que arrecadou o valor. Como? Em estudos, programas, projetos e obras previstas no plano de recursos hídricos. Gente, se aquela bacia hidrográfica tiver um plano de recurso hídrico, aquele dinheiro arrecadado com a outorga vai para a implementação desse plano, tá bom? E até 7,5% pode ser utilizado com despesa e custeio de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu não sei se o IPAAM faz isso, não sei também se é a SEMA que faz, mas dentro da SEMA tem um departamento que se ocupa da interação com a ANA, a Agência Nacional de Água, que é a agência que cuida aí dos recursos hídricos. Então, esse departamento tem alguns gastos, inclusive com o pessoal. 7,5% desse valor da outorga pode ser utilizado com esses gastos, tá? Então, fica a dica aí, caso não esteja sendo feito, acredito pouco que não esteja sendo feito, mas pode ser feito até 7,5%, tá bom? Show de bola. E, por fim, o sistema de informação, né, que é o irmão gêmeo do sistema de informação sobre o meio ambiente, lá da Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos o sistema de informação sobre os recursos hídricos aí, tá? Que visa coletar, tratar e armazenar informações, bem como divulgar dados sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. Ou seja, é o primo irmão do SISNIMA, né, do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Ok, gente? Gente, da mesma forma como tem na Política Nacional de Meio Ambiente o Conselho Nacional de Meio Ambiente, na Política Nacional de Recursos Hídricos nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a composição, é um órgão que é composto por várias instituições evidentemente ligadas com os recursos hídricos, né? E esse órgão, ele também é consultivo e deliberativo, tá? Também tem o Conselho de Recursos Hídricos dos Estados. Nos estados, nós temos os Conselhos de Recursos Hídricos. No estado do Amazonas, nós temos um conselho que se reúne periodicamente, tá bom? Nós temos a Agência Nacional de Água, ANA, que eu acabei de falar sobre ela. Nós temos as agências de águas, né, estaduais e municipais. A Prefeitura Municipal de Manaus tem uma agência que cuida só da Águas de Manaus, né? Que era Águas do Amazonas, já foi COSAMA, já teve tudo que é nome que vocês possam imaginar. Comitês de bacias hidrográficas, como eu falei para vocês, esses conselhos, eles são chamados de conselhos em nível nacional e em nível estadual. Quando chega no nível local, eles são chamados de comitês de bacias, tá? Então, os comitês de bacias também integram esse sistemão e outros órgãos dos poderes públicos federal e estaduais
do Distrito Federal e municipais, cujas competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos, tá? E aí eu fiz até uma brincadeira, esse é o Cisnama das Águas, né? Porque lá também tem um Sistema Nacional de Meio Ambiente, na Política Nacional de Meio Ambiente, chamado Cisnama. E aqui nós temos Cisnama das Águas. E vamos dar o destaque no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que eu comecei a falar antes do Cisnama das Águas, mas eu só quero destacar para dizer como é que ele é composto, esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele é composto por representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República, evidentemente que com atuação no gerenciamento de recursos hídricos, lógico, representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Então, os Conselhos Estaduais indicam os seus representantes para atuar no CONAMA das Águas, tá? Né? Eu até fiz a brincadeira aqui também, né? Esse aqui é o Cisnama das Águas, aqui é o CONAMA das Águas, né? Nós temos aí os representantes dos usuários dos recursos hídricos. Quem são os usuários dos recursos hídricos? Nós. Então, há um representante nosso lá. Talvez um presidente de uma ONG, né? Aí vai mudando porque isso tudo é eleito. E nós temos os representantes das organizações civis de recursos hídricos, tá certo? Muito bem. Olha essa observação interessante. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder a metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Significa que esse primeirão aqui, ó, se ele tiver 20, o resto tem que ter 20 também, tá? Se no primeirão tiver 10, o resto tem que ter 10 também, a paridade, tá? Entre o governo federal e os demais entes. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. A competência dos conselhos, tá? Que também se repete bastante, tá, gente? Então, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem essa competência que a gente vai ver, mas ela é espelhada na competência dos estados e na competência das bacias hidrográficas também, tá? Pelo menos há uma inspiração muito forte, né? Então, promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários, arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre os conselhos estaduais. Então, se os conselhos estaduais estiver em conflito aí, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará, né, porque tem aí o Rio Amazonas que se estende, de repente pode haver um conflito e vai ser dirimido esse conflito pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cuja repercussão extrapole o âmbito dos estados. Então, se extrapola o âmbito dos estados, qual é o conselho que vai deliberar a respeito? Ora, se extrapola o âmbito dos estados, é melhor que o Conselho Nacional regule isso, né? Porque senão um conselho estadual pode pensar de um jeito, o outro conselho estadual pode pensar de outro. Professor, ontem o senhor disse que não havia hierarquia entre os entes federados. Como é que o ente União vai definir uma coisa que a priori seria de competência dos estados, uma vez que eles são os diretamente atingidos? Senhores, não há hierarquia entre os entes federados, tá? O que há são competências. O que há é definição de competência. Isso não significa hierarquia, tá bom? Muito bem. 4. Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. É lógico que alguém tem que aprovar o Plano de Recursos Hídricos nacional. Então, que seja o CONAMA das Águas. E, por fim, estabelecer critérios gerais, tá? Não é específico. Critérios gerais para a outorga e para a cobrança de seu uso, tá? Muito embora a própria lei já definiu o primeiro grande critério, que a cobrança será feita com base na água retirada daquele corpo d'água, se tratar de uma outorga que preveja a retirada da água, ou na quantidade de toxicidade dos lançamentos do efluente, líquidos ou gasosos, para aquele corpo d'água. Ok? Muito bem. Olha aí o Comitê da Bacia Hidrográfica, que nada mais é do que o CONAMINHA municipal, né? É o CONAMINHA das Águas municipal,
Tá? A gente acabou de ver o CONAMA das Águas Federal, agora a gente vai ver o CONAMINHA Municipal. Eles têm a competência muito parecida, né, com o Conselho Nacional, como, por exemplo, aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Se o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprova o Plano Nacional, o Comitê da Bacia vai aprovar o Plano da Bacia, né? Acompanhar a execução do Plano da Bacia, estabelecer os mecanismos de cobrança mais específicos daquela bacia, tá? E estabelecer critérios e promover o rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum coletivo. Senhores, esse último item aí, eu até mostrei a bacia hidrográfica do Tarumanhaçu, que é uma bacia que tem aqui em Manaus, ali perto da Ponta Negra, perto do Hotel Tropical, vista a partir de uma marina muito conhecida aqui, chamada Marina do Davi. Percebam que tem um monte de barco aí. Então essa galera usa o mesmo espaço. Será que não vai ter alguma obra de interesse comum a todos? Evidentemente. Então essa última competência é justamente para verificar como é que fica o rateio, né, desses valores arrecadados para a aplicação nessas obras de uso múltiplo, né, de interesse comum. Perfeito? E aí nós temos aí, eu coloquei, não pedi autorização de ninguém, mas os nomes são públicos, uma vez que eles se propuseram a serem os gestores da bacia do Tarumanhaçu. Nós temos aí essas 4 figuras que compõem a diretoria da bacia do Tarumanhaçu. Aqui em Manaus, gente, por incrível que pareça, nós temos, eu não sei se já regularizaram a segunda, mas até pouquíssimo tempo atrás nós só tínhamos um comitê formalizado de bacia hidrográfica aqui em Manaus. Professor, o senhor disse que a cada 3 passos a gente topa no Igarapé aqui em Manaus. Só tem um comitê de bacia hidrográfica formalizado? Sim, talvez já tenham regularizado um segundo, tá? Que é ali para a banda do Puraquequara, salvo engano. Mas, por enquanto, nós temos formalizados esse, mas não é à toa também, né, gente? Essa bacia é a bacia mais utilizada aqui em Manaus, tá bom? Então, nós temos aí, os comitês da bacia hidrográfica são compostos por representantes da União, então alguém da ANA está lá nesse comitê da bacia do Tarumanhaçu. Também representante dos estados, né, do Conselho Estadual também tem assento, ou do gestor aqui da Secretaria do Meio Ambiente que mexe com a parte de água, está lá, tem assento no Comitê da Bacia Hidrográfica. Dos municípios situados no todo ou em parte, nesse caso, somente o município de Manaus, tá? Dos usuários das águas de sua área de atuação, então, provavelmente ali um flutuante esteja por ali, seja esse representante, que ele é o usuário, né? E das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia, tá? Eu não é a ONG que cuida dos animais domésticos que vai ter assento aí no Comitê da Bacia, não. É uma ONG que tem atuação na respectiva bacia. E aí na bacia do Tarumã tem algumas, tá? Muito importantes, tá bom? O número de representantes e os critérios para indicação serão estabelecidos nos regimentos dos comitês. Esses regimentos são aprovados pelos diretores do comitê. Beleza? Muito bem. Então essas 4 figuras aí dispõem do seu precioso tempo para tomar conta dessa bacia tão cara a nós. Ok?